Bem-vindo à nossa aula de carboidratos. Vamos conhecer agora os carboidratos. Como eles são, como eles atuam, quais as suas classificações, quais as suas aplicações, agora na aula de química. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios. Eles são compostos polidroxilados com a função cetona ou aldeído em sua cadeia. Lembra lá, quando você estudou as funções orgânicas, vocês viram a função aldeído e também a função cetona. Na função aldeído, nós temos uma carbonila ligada a um carbono, certo? E na função cetona, nós temos a carbonila, que é a C-dupla-O, ligada a dois outros carbonos, certo? Só para lembrar vocês aí da aula de funções orgânicas. Então, sempre que houver um carboidrato, você vai poder identificá-lo a partir dessas funções. E também a partir de funções e outras características que nós vamos ver agora. Portanto, sabendo que os aldeídos são carbonilas ligadas a um carbono no final da cadeia e cetonas são aqueles compostos que têm a carbonila entre dois carbonos, provavelmente vai estar no meio da cadeia, nós vamos ver quais as características e funções dos carboidratos. Uma das principais características dos carboidratos no nosso organismo é ser fonte de energia para nossas células. Outra função importante é auxiliar o nosso sistema nervoso, que nesse caso, quem desempenha essa função são os sacarídeos, ou a glicose, que também é um dos principais carboidratos. Outra característica que os carboidratos têm é a função estrutural, ou seja, é por meio dos carboidratos que as paredes celulares dos vegetais são formadas. Podemos encontrar os carboidratos até mesmo no nosso DNA, a chamada ribose, como vocês estão vendo agora nessa imagem. Já no RNA, que nós vamos poder observar, também tem um carboidrato. Vocês também estão vendo agora aqui nessa imagem, que é a desoxirribose, que é a matéria-prima na síntese do ácido desoxirribonucleico. Apesar de todas essas funções que os carboidratos possuem, eles ainda são classificados em outras três características, que são os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Primeiro, nós vamos conhecer os monossacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos, ou, como alguns livros trazem, eles são açúcares simples, carboidratos simples. E o que seria carboidrato simples? Aqueles carboidratos que possuem em sua estrutura de 3 a 7 carbonos, como está aparecendo aqui para vocês, estrutura como estas, da aldotriose ou da centopetose, que são estruturas que possuem de 3 a 7 carbonos, que classificam esses carboidratos chamados monossacarídeos. A gente também pode determinar os monossacarídeos a partir do grupo funcional. Como assim? Podemos observar nessa estrutura que temos uma cetona. Quando apresenta essa função, nós temos uma cetose. Por quê? Nós temos uma estrutura que vai de 3 a 7 carbono, classificando aí o monossacarídeo. Nós temos o grupo funcional, que classifica a cetona, e nós temos, portanto, uma cetose, que é assim que se chama o monossacarídeo, carboidrato simples, com a função cetona. Ok? Compreenderam, pessoal? Alguma dúvida? Escreve lá no WhatsApp ou nos comentários aqui da aula, ok? Ainda na identificação de um monossacarídeo, você pode também ter a função aldeído. E como que a gente identifica que é aldeído? Um aldeído dentro dos monossacarídeos. Vamos olhar a função aldeído e, em seguida, vamos olhar a estrutura. Se estiver dentre 3 e 7 carbonos, nós temos, então, um monossacarídeo com a função aldeído. E assim nós os chamamos de aldoses, certo?
Então, a aldoltriose, ela é um monossacarídeo que tem a função aldeído, que é do grupo dos monossacarídeos, certo? E tem 3 carbonos. Os monossacarídeos, eles podem ser identificados como trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Os oligosacarídeos são outra classificação dentro dos carboidratos. Os oligosacarídeos é a união de 2 açúcares, ou seja, a união de 2 carboidratos simples. Antes, nós tínhamos os monossacarídeos, que eram os carboidratos simples. Agora, nós vamos ter a junção de 2 carboidratos simples para formar um oligosacarídeo. E ele pode sofrer hidrólise e transformar suas moléculas grandes em menores, em açúcares menores. Ou seja, nós temos uma estrutura, conforme vocês estão vendo aqui, de um açúcar grande sendo transformado, sofrendo hidrólise, e se transformar em açúcares simples. Os oligosacarídeos, eles possuem sua cadeia, geralmente, de 2 a 10 átomos de carbono. Portanto, se nós tivermos uma molécula de sacarose, que é uma molécula grande, com 12 carbono, ela sofrer hidrólise, ela vai ser transformada em glicose mais frutose. Dessa forma, nós temos a formação de 2 carboidratos. Portanto, 2 monossacarídeos vai formar disacarídeos. 3 monossacarídeos irá formar trissacarídeos. 4 monossacarídeos vai formar tetrassacarídeos. Entenderam? Dentro dessa classificação dos oligosacarídeos, a junção de 2, a união de 2 carboidratos simples vão formar disacarídeo, trissacarídeo, tetrassacarídeos e assim por diante, ok? Pessoal, a sacarose ela é obtida a partir da cana-de-açúcar, que em meio aquoso é transformada em glicose mais frutose, ou seja, antes nós tínhamos uma molécula grande que foi quebrada e transformada em 2 pequenas, né? Que podem ser iguais ou diferentes, dependendo aí do grupo funcional que essas moléculas podem formar na quebra, né, dessas ligações, por meio da hidrólise, que é a adição da água nesses compostos bioquímicos, ok? Tudo certo até aqui? Compreendendo? Se não tiver, manda sua dúvida que a gente vai conversar e vai chegar à solução, ok? Vamos conhecer agora sobre os polissacarídeos, que também é uma das classificações dos carboidratos. Os polissacarídeos, assim como os oligosacarídeos, eles também sofrem hidrólise. Porém, as moléculas que eles formam após a hidrólise são muito maiores e podem ser, assim como nos oligosacarídeos, iguais ou diferentes. No nosso exemplo anterior da sacarose, sofrendo hidrólise, nós formamos glicose e frutose, que são moléculas diferentes. Então, aqui nós temos o mesmo conceito, ok? Apenas não confundam porque os polissacarídeos eles vão formar moléculas muito maiores do que a dos oligosacarídeos. Por exemplo, na celulose, quando ela sofre hidrólise, ela forma moléculas menores, só que moléculas em maiores quantidades do que aquelas moléculas que foi quebrada na hidrólise da sacarose do nosso exemplo anterior. A celulose também está presente no algodão, ou melhor, o algodão é praticamente pura celulose e ela é formada a partir da beta-glicose. Outro polissacarídeo interessante de se citar aqui na nossa aula é o glicogênio, formado por várias moléculas de glicose, conforme você pode ver aqui nesse exemplo. Essa é uma molécula de glicogênio. É importante observar que quando um polissacarídeo sofrer hidrólise, a molécula que será formada, ela será chamada de alfa ou beta, e isso é definido pela quebra da ligação. Isso quer dizer
aonde o OH da água se ligou com aquela molécula, certo? Então, já que a gente viu tudo isso sobre os carboidratos, que tal a gente fazer um experimento para identificar se existe algum carboidrato nesses alimentos que estão aparecendo aqui para vocês? Mas qual carboidrato? Especificamente o amido. Primeiro, a gente vai precisar de vários alimentos que a gente tem na nossa cozinha. Eu peguei diversos alimentos: manteiga com grãos, cerveja, iogurte de coco, amido. É ele que a gente vai utilizar para fazer o nosso comparativo, porque nele a gente tem certeza que tem amido, ok? Maçã, leite, cenoura, pão francês, abobrinha, batata, banana. E também você vai precisar ir na farmácia e comprar a tintura de iodo. Também vocês vão precisar de canudinhos. Por que a gente vai precisar de canudinhos? Não sei. Os canudinhos vai ajudar a gente a fazer o nosso conta-gotas. A gente vai precisar montar o nosso conta-gotas, porque infelizmente no nosso vidrinho de tintura de iodo não vem com conta-gotas. Então a gente vai improvisar. Então, agora que você já conhece todos os nossos alimentos aqui na mesa, vamos testar para ver qual deles tem amido. Vamos pegar o nosso canudinho e colocar dentro do vidro de tintura de iodo, assim. Dobramos a pontinha e apertamos. Veja que nós conseguimos colocar iodo no nosso canudo. Agora vamos colocar gotinhas de iodo em cada alimento desse. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, pessoal, comparando. Aqui é a nossa amostra de água com iodo. Percebam, pessoal, o que aconteceu na nossa amostra de amido. Quando a gente adicionou iodo, ele ficou uma cor de roxo para preto, com uma cor bem escura. Então, quando a gente adicionar iodo em algum alimento que tem amido, é essa cor que deve apresentar. A banana. Olha a cor que ficou a banana. Em algumas partes, ela apresenta a cor que apresentou na nossa amostra com amido. Então, muito provavelmente, este alimento contém amido. Olha a nossa amostra da batata, como ficou. Tá bem escura. Olha só o que aconteceu. Essa nossa amostra, olha só como ficou. Bem escura aqui nessa parte. A nossa maçã, ela já não apresentou uma cor escura, já ficou a mesma cor que apresenta na mistura de iodo com água. Ficou uma cor mais amarronzada, mais caramelizada. Então, provavelmente não vai apresentar amido na maçã. Olha só como que ficou a cor no pão. A nossa amostra de pão, ela ficou muito escura. Então, provavelmente, nosso pão tem muito amido. Ou sei lá, pode ser só amido nosso pão. Muito, muito, muito mesmo. A nossa cenoura não mudou tanto. Apresenta pouca mudança na cor. Então, provavelmente tem pouco amido. A nossa farina, eu dei uma mexidinha aqui para ver se ela ia apresentar uma coloração. Mas ela apresentou de início. Mas eu fiz o teste várias horas antes. E ela mudou um pouco de cor.
por grãos que tem nela. Aqui é a nossa bebida alcoólica, que é feita com milho. Então eu quis testar ela para ver se ia ter amido. E comparando com a nossa amostra de iodo e água, ela não tem a característica de amido. Então, pessoal, eu deixei o iogurte e o leite por último, porque aconteceu algo extremamente curioso quando a gente adicionou o iodo aqui nessas nossas amostras. Vamos olhar para a amostra de leite. A amostra do leite, percebam que o iodo nem mostra sua coloração mais aqui. Eu adicionei iodo, o iodo nem sequer reagiu com o leite. E ele já... Ignora. Já a nossa amostra de iogurte, que o nosso iogurte, ele é feito apenas pela fermentação do leite, certo? E nesse caso aqui, olha como que está a nossa amostra de iogurte. Será que por que tem essa coloração aqui nesse iogurte? Será que esse nosso iogurte ele é feito totalmente só de leite e fermentação? Será que foi isso que aconteceu? Como vocês sabem, pessoal, o iogurte é para ser feito só com fermentação do leite por micro-organismo. Mas o que aconteceu será com esse iogurte aqui, com essa amostra? Ele é feito somente com leite? Porque olha o que aconteceu. Observem bem. Olha só o que aconteceu. Vamos comparar com a nossa amostra que tem amido. E aí, esse iogurte tem amido ou não tem? Olha a coloração que está no amido e olha a coloração que está nesse iogurte. Tem bastante amido, né? Tem ou não tem? Uma coisa que eu achei curiosa é que eu fui pesquisar na internet e eu vi que as indústrias, elas têm pela legislação brasileira uma permissão de adicionar 1% de amido no iogurte industrial. E esse é um iogurte industrial. Será que isso aqui é apenas 1% de amido? Certeza? Fica aí esse questionamento para vocês verificarem, perceberem, quiserem reproduzir o experimento em casa com o iogurte que vocês compram. Isso é bem interessante. Então, pessoal, vocês viram aí nossos alimentos que contêm amido e os que não contêm também. O amido, ele é um carboidrato formado pela composição de várias glicoses. Então, a união de várias glicoses vai formando os polissacarídeos e, nesse caso, é formado também o amido. Então, o amido, ele é um polissacarídeo. Os amidos, eles são muito presentes como reserva energética nas plantas, ou seja, nos vegetais. E não está presente nos animais, porque nos animais quem faz essa função de reserva energética é o glicogênio, como a gente explicou aí no decorrer das aulas. Então, por que alimentos que contêm amido ficaram uma coloração de roxo para preto quando a gente adicionou o iodo? O que acontece é que o amido ele é formado por várias moléculas de glicose, certo? Essas moléculas elas vão gerando um formato, se agrupando como uma hélice, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então, o iodo, o íon de iodo, ele vai ficando preso no meio dessa hélice e vai dando aí essa coloração. E aí, ele vai formando um grande complexo de glicose e íons de iodo. E esses íons permitem com que a coloração apareça dessa interação da glicose com o iodo. Este experimento que nós fizemos hoje é um processo muito interessante, porque ele permite que você consiga verificar alguns produtos que estão adulterados, que não deveriam conter amido, que talvez seja o caso do nosso iogurte, que nós fizemos experimento. Fica aí essa proposta para vocês poderem pesquisar, se divertirem com a química. É isso aí, galera. A nossa aula de carboidratos termina por aqui. Você pode consultar o seu livro, você pode consultar a internet e
você pode mandar a sua dúvida no grupo do WhatsApp ou aqui na plataforma Moodle, que nós, professores, iremos conversar sobre a sua dúvida, ok? Muito obrigada e até a próxima, galera!